Bom dia, graça e paz. Eu cresci toda a minha juventude ouvindo uma seguinte e única frase. Em todos os lugares que eu até passei, e de vez em quando ainda ouço essa frase que diz assim, ó: como é difícil ser crente, né? Eu sei que a palavra crente, de repente, muitas pessoas não se agradam em falar crente, porque algumas pessoas até falam que crente até o diabo é. Então vamos melhorar. Vamos falar como é difícil ser cristão. E o Espírito Santo de Deus me trouxe um esclarecimento na minha mente que não é difícil ser cristão. Na verdade, o que falta é a pessoa ir em busca de entendimento dentro da palavra. Sabe? Não é difícil porque o grande manual do crente ou o grande manual do cristão é a Bíblia. E por muitas das vezes as pessoas que não vão em busca desse entendimento ou desse conhecimento, as pessoas acabam tornando ou achando que é difícil, que é complicado, quando na realidade não é. Porque, primeiro ponto, eu separei 5 pontos importantes aqui nesse nosso diálogo, vamos botar assim, 5 pontos importantes para que todo cristão se adeque, que ele se adeque a isso, que é 1, mudança de mente, 2, que ele tenha amor, 3, que ele agrade, ele tem que saber o que agrada a Deus, 4, ele tem que entender e respeitar diferenças de fé, né, sem criar preconceitos ou crítica, e 5, a verdadeira religião. Você pode reparar que tudo isso está na palavra de Deus, tudo isso está na Bíblia. Isso aí não é nenhuma uma ideia inteligente, uma ideia revolucionária. Não, isso está na palavra de Deus. Está aqui. Tudo começa pela mudança de mente. Quando Paulo escreveu lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Você tem que ter uma mente transformada. Você não consegue sentir os próximos passos depois que eu vou falar aqui, se você não transformar sua mente primeiro. O segundo, o amor. Como é que você vai conseguir ter amor se você não entender dentro da palavra lá em 1 Romanos 13 o que é o amor? Sabe, aquele, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor, ainda que eu tirasse minha roupa ou minha vida em prol de alguém, mas não tivesse amor. O exemplo forte ensinando o que é se ter amor. E o terceiro, o que agrada a Deus? Nós, como cristãos, nós devemos saber o que agrada a Deus. Tem muitas pessoas aí que começam a criar, né? A criar muitas coisas que agradam a Deus. Não é corte de cabelo, não é raspar as axilas, não é raspar a perna, não é a unha, pintar unha, cabelo, bigode, barba, picolé, nada disso que agrada a Deus. Está bem claro lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tão simples, né? As pessoas inventam tantas coisas, inventam tantos motivos, e na realidade é uma coisa tão simples. O que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Eu tenho fé, então você agrada a Deus. Ponto. E o quarto tópico, a diferença de entendimento dentro do campo fé. Paulo escreveu inteligentemente lá em Romanos 14. Ele falou que tem pessoas que acreditam que... Aí ele deu aquela alusão, né? Ele deu aquele exemplo, né? Que tem pessoas que acreditam que comer mais se aproxima de Deus. Tem pessoas que de uma certa forma, da forma dela, para se chegar a Deus, ela tem fé que aquilo resulta na vida dela. Aí que vem aquela diferença. Né, a diferença que nós entendemos aí de batista, de assembleia, de metodista, né, das igrejas, comunidade evangélica, comunidade cristã, igreja da bênção, igreja universal, aí que a gente tem que entender a diferença. E o quinto e verdadeiro e último tópico desse papo é
a verdadeira religião. Né? Ah, não, eu uma vez eu ouvi isso lá em Santa Catarina, né, um estado que eu amo. O irmão falou assim, não, irmãos, irmão, eu tenho um irmão, né, teólogo, e ele falou assim, não, irmão, o ser humano, ele tem que ter uma religião. Isso é tendencioso. Amados irmãos, realmente pode ser tendencioso a pessoa ter uma religião. Mas até nisso a Bíblia nos ensina que a verdadeira religião está lá em Tiago 1:27. O nosso Pai aceita como pura e imaculada cuidar de órfãos e viúva. Então, às vezes, as pessoas elas querem colocar o Evangelho de Cristo. Ah, não, eu vou para a igreja depois de rodar bastante o mundo, aí depois eu vou para a igreja. As pessoas elas querem colocar dificuldade em ser cristão, quando que a palavra de Deus, a Bíblia, o manual do cristão, está ali para ensinar verdadeiramente e rebater opiniões humanas, opiniões egoístas do brilho humano. Pessoas que têm as suas teses, defendem as suas teses, os seus pensamentos, e eu falo que pensamento, a sua opinião não te salva, o que te salva é a palavra de Deus, é a verdade que te salva. Quem é a verdade? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus. Qual é a dificuldade de você trilhar o caminho da salvação? Qual é a dificuldade de você trilhar o caminho do Evangelho de Cristo? Qual é a dificuldade? E eu aqui eu vou te revelar a dificuldade. É como Jesus falou em Mateus 22:29. Erreis por não conhecer as Escrituras e desconhecer o poder de Deus. O erro está aí. Porque quando você conhece as Escrituras Sagradas, você começa a entender que você para de ir de encontro à contramão do Evangelho de Cristo, para você ir de contramão às ideologias do mundo que nos salva e que leva para a perdição. Que possamos verdadeiramente no dia de hoje a gente refletir, ter um momento de reflexão e entender que o Evangelho de Cristo está em você ter uma mente transformada em Cristo. Automaticamente você cheio do amor no coração. E você entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a diferença de fé é de cada um. E que a verdadeira religião pura e imaculada é cuidar de órfãos e de viúva. Graça e paz, um bom dia. Quem está falando aqui para vocês é seu amado irmão em Cristo, Gonzaga Júnior.